durante muito tempo. Esse é o segredo para você ganhar na bolsa. E mira, qual que é a estratégia que você acha da pessoa, né? A pessoa ganha pouco ali, e a pessoa, pô, viu esse podcast aqui e ela começa a investir na bolsa. Você acha que ela tem que diversificar bastante ou escolher, tipo assim, uma, duas empresas só e aumentando a quantidade sempre dessas empresas? Ó, tem resposta para tudo isso e as respostas não são minhas, porque eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo. Alguns caras ganharam um prêmio Nobel de economia com essas respostas. Então, vamos separar em duas Tá, respostas. pode Uma ser. que é o que eu acredito é a fórmula mágica para você ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Isso é uma coisa. E uma outra coisa, que é o que você perguntou, quantos ativos se precisa ter. O Markowitz, ele ganhou um prêmio Nobel com Ah, sim, isso, sim. né? Com a fronteira eficiente, mas o estudo dele parte da composição de carteira para chegar na fronteira eficiente, que é a otimização da carteira. E aí tem a correlação e está baseado no retorno e no risco. O risco é o desvio padrão e o retorno é precificação, né? Valuation, potencial de valorização dos ativos e a melhor composição disso tendo uma carteira descorrelacionada, um monte de coisa, mas isso é a otimização da carteira, que é a fronteira eficiente. Mas a base do estudo dele começa falando de risco e fala do que você perguntou, que é a diversificação. Você tem dois tipos de risco, o diversificável e o não diversificável, o risco sistemático e o não sistemático. E aí o risco diversificável é justamente você vai investir num banco e tem a lei Magnitsky lá e, pô, beleza, cai os bancos todos. Mas aí, se É. você também tem uma empresa, sei lá, de petróleo, ela não é afetada, não tem nada a ver com banco, Sim. entendeu? Então, o governo aumenta a CSLL, que o governo adora fazer isso, aumenta o imposto do banco. Vai afetar uma petroleira, uma, sei lá, uma mineradora? Não, não tem nenhuma relação. Então, quando você diversifica, você reduz risco. É isso que mostra o gráfico do Markowitz. Só que você vai chegar numa quantidade que esse benefício da diversificação ele reduz e você praticamente não tem nenhum benefício. E é mais ou menos ali por uns 20 ativos, 16 ativos, você já tem mais de 90% do benefício da diversificação. Então, entre 12 e 16 ativos é uma quantidade legal. Só que isso compõe tudo que você colocou naquela cesta. Se você está pensando numa carteira para um objetivo específico, e aí eu penso de uma forma um pouco diferente sobre isso, mas tudo que você colocou ali naquela carteira, ações, renda fixa, fundo imobiliário, está dentro desses 16 ativos. E aí, para facilitar, para quem é leigo, para quem está começando, pensa assim: você vai fazer uma carteira de ações, 4 setores, 3 ações de cada uma, deu 12. E aí entra naquilo que eu falei para você, que é o que eu acredito que é a fórmula mágica para você ganhar dinheiro na bolsa. Eu escrevi isso no meu livro, botei a formulinha, que é A vezes ANC, tudo isso elevado a T. Putz, complicou, né? Pô, Mira, você é o cara que facilita, você Descomplica tá pra aqui gente. complicando, pô, que sacanagem. Assim, A de aporte. Por quê? Infelizmente, o dinheiro Sim. não nasce sozinho. Você precisa botar dinheiro, Trabalhar. trabalha um pouco, assim, Trabalha o pra- dinheiro vai se multiplicar, vai. Mas se você não botar o primeiro, ele não. É uma semente que você tem que plantar para Sim. depois frutificar. Então você tem que aportar. O ideal é que você faça esse aporte todos os meses, todas as semanas, o quão mais você puder, melhor para você aportar. Isso é uma coisa, o A. E o que, que significa o ANC? Ativos não cíclicos. Ações não cíclicas. O que, que são ações não Hum. cíclicas? São aquelas empresas que, independente de se o juro sobe ou cai, se o petróleo sobe ou cai, se o minério sobe ou cai, ou seja, commodities que são extremamente voláteis, se elas sobem ou caem, para essas empresas não faz diferença, ou se a taxa de juros sobe ou cai, para essas empresas não faz diferença. Essas são empresas não cíclicas. E aí eu tenho uma estratégia para elas também. E tudo isso é elevado a T. Por quê? Porque você precisa de tempo, T de tempo. Então, essa formulinha que parece complicada é: todo mês você aporta em empresas não cíclicas durante muito tempo. Hum. Então, é apenas a disciplina. Inclusive, eu fiz uns cálculos, eu faço mestrado em economia, e aí eu fiz um estudo sobre o quanto você ganha com disciplina, ou se você tiver a mágica, eu posso até te explicar isso. Mas dentro desses ativos não cíclicos, eu chamo a aula 9 a aula 12 do módulo 9 da minha mentoria, inclusive eu vou abrir inscrições semana que vem, Legal.
eu falo disso de ativos não cíclicos e aí eu ensino a minha estratégia base. Qual é a estratégia base para você investir em ações? Assim, a base do que você precisa fazer para investir em ações: bancos, água e saneamento, seguradoras e elétricas. Os 4 setores, subsetores, né, segmentos da bolsa que você pode investir. E aí são 4 segmentos, escolhe 3 ações de cada um deles, e aí você tem uma carteira que atende a minha estratégia, a estratégia base do Mira, e você vai ter uma carteira diversificada em ativos não cíclicos. Investe nessa estratégia sempre, toda semana ou todo mês, sempre que você ganhar dinheiro, durante muito tempo. Esse é o segredo para você ganhar na Então, bolsa de água, valores. saneamentos, então, seria Água e saneamento. Sanepar, tipo... Só tem 3, né? Sabesp, Sanepar e Copasa. Copasa. Tem São 3 boas empresas, né? Sim. Seguradoras, só tem 3. Porto Seguro, BB Seguridade e Caixa. Sim. Banco, a gente tem um pouco mais. Sim. Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander. E aí você tem os bancos... menores. O BTG ali, né? ainda é grande, BTG. mas aí você tem outros bancos menores, BMG, ABC, outros bancos lá, mas você pode pensar nos 3 maiores. E elétricas é que você tem uma gama maior de empresas para escolher, mas você tem uma Taesa, você tem uma as mais Transmissão consolidadas Paulista. ali, né? Porque quando você fala de elétricas, você pode separar entre geração, transmissão e distribuição. Sim. E transmissão é o filé mignon, né? Porque ela só tem que entregar, pega numa ponta e entrega na outra. Não tem problema de furto, não tem problema se o reservatório vai estar baixo, então não tem problema na geração. Então, Taesa e Transmissão Paulista são 2 ali bem tranquilas. Mas você tem outras empresas, tem várias. Eu gosto de Engie, eu recomendei algumas outras para os alunos. Então, tem... Comprar sempre, todo mês ali fazer um aporte. E aí, essa sua pergunta, comprar sempre... eu tenho um estudo sobre isso que eu fiz recentemente para o mestrado. Vou até publicar um artigo e vou fazer vídeo para o YouTube sobre isso. Qual era a minha tese para fazer esse estudo? O que vale mais a pena? Ser aquele disciplinado que ele apenas tem a disciplina ou aquele que está sempre atrás da dica do menor valor da menor cotação? E aí, como é que eu fiz esse estudo? Que estudo que eu fiz? Vamos pegar a cotação do Ibovespa, que aí é um índice, é mais fácil, não tem questões de desdobramento, dividendo, tá tudo ali, é um índice mais fácil. E aí eu peguei 10 anos. Só que aí, para pegar esses 10 anos para estudo, o que eu simulei? O que um trabalhador comum, o que ele pode fazer? Ele pode trabalhar, no 5º dia útil ele recebe o salário dele, ele investe um pedaço e usa o restante para pagar as contas. Perfeito. Então, no 5º dia útil, ele consegue investir. Sim. Você vai receber o salário até o 5º dia útil. Aí eu peguei a cotação do 5º dia útil de todos os meses durante 10 anos, dos últimos 10 anos. E aí eu também peguei mensal, porque você vai fazer um aporte todo mês, né? Sim. Não dá para pegar... só quem ganhou na loteria, né? Vou botar 1 milhão uma única vez. Então, a realidade das pessoas normais é todo mês você vai colocar um pouco. Então, é em cima disso que eu estudo. E aí eu peguei qual o menor valor do Ibovespa no mês. Em todos os meses dos últimos 10 anos. 120 meses. 120 janelas. Por quê? Porque o cara que é mágico, tem uma bola de cristal muito calibrada, ele sempre vai acertar a mínima do mês. Que é impossível, é mais fácil ganhar na loteria, né? É mais fácil pegar a máxima. De repente ele vai pegar a máxima. Agora, seria impossível. Agora, qual a diferença entre fazer o impossível, que é impossível você acertar, é impossível, e você apenas ter a disciplina de pegar o preço, e aí eu peguei o preço de fechamento do 5º dia útil. Por que o preço de fechamento? Porque no final do dia todo mundo já recebeu o salário, né? Você teve ao longo do dia inteiro para receber o salário, e aí você conseguiria investir, ou de repente você recebeu nos dias anteriores, mas você conseguiria investir pelo preço de fechamento. Porque aí é uma referência, tem leilão de fechamento, é uma referência mais fácil de ser usada. Qual a diferença que você acha entre o cara que apenas teve a disciplina com o cara que durante 10 anos acertou todos os meses qual foi a mínima? Quem ganhou, lógico, foi quem acertou a mínima todo mês, né? A diferença dá uns 15%? Não, dá 8,3%. Ô, louco! Entre ter a disciplina, apenas a disciplina, só olhar ali,
independente de preço, ele sempre investiu no preço de fechamento quinto dia útil. E o outro não, o outro fez o impossível. O outro é o mentiroso, né? Porque é impossível É fazer isso. impossível, não tem É como. impossível. A diferença é pequena. Ou seja, quem está correndo atrás da menor cotação, do menor valor, essa pessoa, ela está perdendo, com certeza, várias oportunidades. Porque se essa diferença é pequena, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir, provavelmente ele não vai conseguir nem o valor de quem teve a disciplina. Porque como a diferença é pequena, ele vai ficar sempre tentando a mínima e vai ficar atrás esperando a oportunidade Sim. e não vai conseguir e provavelmente vai ganhar menos. Ainda digo mais, como essa movimentação, ela tende à média, né, então ela é o que a gente chama de estatística de estacionária, eu fiz esse estudo com 10 anos. Com 20 e 30 anos, a tendência é que essa diferença seja menor. Nossa, verdade. Entendeu? Faz sentido. Porque Daqui você a pouco tende à média, né? É. Então, ter a bola de cristal e fazer o impossível te dá um retorno muito pequeno do que ter a disciplina. Eu fiz isso matematicamente, rodei script no Python, fiz lá os estudos, peguei todas as coisas. Como eu falei, estou escrevendo um artigo sobre isso. Para mostrar matematicamente, eu gosto de fazer sempre conta, né? Tudo que eu falo tem uma base matemática, uma base de vivência, né? Eu falo o que eu faço, o que eu estudo, o que eu pratico como investidor. Então, eu consegui provar matematicamente que você só precisa da disciplina. É aquilo que eu falei da formulinha do Sim. Mira, o A de aporte, é só você aquilo. aportar todo mês, só isso. É disso que você precisa. Ah, mas eu vou ficar rico rápido? Não. Eu falo para todo mundo, é muito fácil fazer 1 milhão. É fácil? Ah, por que todo mundo não faz? Porque as pessoas não têm paciência de esperar. Não. Leva tempo. Eu fiz 1 milhão, meu primeiro milhão, eu acho que eu levei uns 15 anos para 15 fazer. anos. Eu investi durante, eu acho que uns 15 anos para chegar no primeiro milhão. Só que aí o segundo, Foi bem mais rápido. terceiro, é tudo mais rápido. Por quê? É o que tem muito vídeo na internet falando, o segredo são os primeiros 100 mil. Depois você faz 100 mil, rapidinho você faz 1 milhão. Porque é muito difícil moldar a sua mentalidade para chegar nesses primeiros 100 mil. Você precisa se adestrar, se domesticar, cuidar de todos os seus anseios, expectativas e frustrações, aprender a abrir mão de uma série de coisas para poder investir e juntar os primeiros 10 mil, e aí depois os primeiros 100 mil, e aí depois você vai. Um amigo meu, ele mora num apartamento. Cara, acho que custa 250 mil o apartamento dele, 280, um padrão tipo Minha Casa Minha Vida. Aí ele tava me contando que mais um ano, um Selic de 15%, ele chega no primeiro milhão. Nossa, olha aí. Uma pessoa normal, tem um carrinho simples, família simples, ele, a esposa, os dois trabalham, ele já tá chegando no primeiro milhão. Por quê? Disciplina. Mais de 10 anos juntando dinheiro e investindo. E ele investe majoritariamente em renda fixa. Não é, Ele o gosta. super. O Brasil é o país da renda fixa, né? É, Aqui você tem que. Tudo bem que seguindo essa estratégia que eu falei de ativos não cíclicos, você tende a superar o CDI, o IBOV e tudo mais, porque são empresas mais constantes, que conseguem repassar a inflação e índices para os seus preços, elétrica e saneamento, e assim você consegue bater esses índices. Mas é muito confortável para o investidor, principalmente para o investidor leigo, investir em renda fixa. IPCA mais 7, Selic de 15, CDI de 15, é um retorno absurdo. Então, você consegue construir um patrimônio, você só precisa de tempo. Essa é a grande questão. O tempo, ele é o componente mais importante para os juros trabalharem, se ter o efeito de juros sobre juros ao longo do tempo. Só que a maioria das pessoas, elas querem um resultado muito rápido, né? Ah, dá para fazer 1 milhão. Aí o cara quer 1 milhão semana que vem. Mas, pô, então ganha na loteria, né? Só tem esse jeito, né? Para ganhar dinheiro rápido, só ganha na loteria. Estamos vivendo algo parecido com a entrada da internet nos anos 2000. A inteligência artificial está transformando tudo e empresas como Nvidia, Microsoft e Google estão na frente dessa revolução. E na Quant Fury você consegue acompanhar o desenvolvimento das ações, investir e ver a cotação em tempo real. E é muito simples, você vem e procura aqui, você pode ver Meta, Google, Microsoft, são empresas que investem massivamente na inteligência artificial. E você pode investir com apenas um clique, ó. Comprar, eu quero investir aqui $50. Vou colocar aqui.
comprou e acabei comprando aí uma parte da empresa Microsoft. E o código de convite está no link abaixo.